Vamos lá, então assim, gente, bom dia a todos, desculpa. Hoje eu acabo oficialmente a recuperação de vocês. Queria muito ter acabado essa recuperação antes que vocês fizessem aquela prova, mas não deu, tá? Mas pelo que eu falei com a galera aí, parece que aquilo que eu expliquei ajudou vocês pra caramba no dia da prova. Então já fico contente. Vamos acabar aqui o regime totalitário. Quando eu comecei essa recuperação, qual foi a minha preocupação? Foi resgatar tudo que a gente tinha visto desde o início. Então eu falei um pouquinho da Revolução Industrial, falei um pouquinho da criação de um mercado internacional, não é isso? Falei da necessidade de matéria-prima e mercado consumidor, portanto eu também falei de imperialismo, vocês lembram disso? Expliquei que o imperialismo foi aquele momento em que a Europa industrializada, ela vai se lançar para dominar outras regiões do mundo, sobretudo na Ásia e na África, para quê? Para garantir a oferta de matéria-prima e de mercado consumidor. Expliquei para vocês que esse imperialismo, ele vai gerar uma relação de concorrência. Essa concorrência que vai nos explicar um terceiro assunto, a Primeira Guerra. Nós não entendemos o que foi a Primeira Guerra Mundial se você não entender que os países imperialistas estavam disputando o mundo palmo a palmo. Esse é o desenho da Primeira Guerra Mundial. Expliquei para vocês que assim que a Primeira Guerra Mundial acabou, o mundo vai ter um novo dono. Os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo. Por quê? Porque no passado, antes da guerra acontecer, a maior potência do mundo era a Inglaterra, era o berço da Revolução Industrial. Só que quando a Primeira Guerra Mundial acabou, qual é o cenário europeu? Um cenário de destruição, um cenário de fome, um cenário de inflação. Então, nesse sentido, a Europa ela perdeu seu lugar. E quem vai assumir isso, a posição de maior potência do mundo, são os Estados Unidos. Gente, vocês teriam noção de quanto isso é importante a gente entender? Se você não entender essa lógica, você não entende como o Trump conseguiu enquadrar a União Europeia semana passada. A União Europeia praticamente se ajoelhou para os Estados Unidos semana passada, que ele anunciou as taxas. Eles correram atrás tentando um acordo, e um acordo foi absolutamente vantajoso para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles têm essa posição ainda de maior potência no mundo. Deu para entender o que eu estou falando? O que acontece nesse período que acaba a Primeira Guerra Mundial até a Segunda, que é o entre guerras? A ascensão dos Estados Unidos, e não só a ascensão econômica, a ascensão cultural. O modelo de sociedade norte-americana, ele passa a dominar o mundo. Todo mundo quer copiar os Estados Unidos. O jeito de dançar, o jeito de vestir, o jeito de comer. O padrão norte-americano, ele se impôs ao mundo. Entretanto, nós sabemos que essa hegemonia norte-americana, ela tropeçou. 1929. A crise de 29 que levou os Estados Unidos à bancarrota e ao mesmo tempo o mundo todo. O que aconteceu também de relevante nesse período? A Revolução Russa socialista, a ascensão da União Soviética, vocês devem se lembrar disso, correto? E a possibilidade real de revoluções socialistas se espalharem pelo mundo. Essa era a ideia, né? Inclusive, tô lendo biografia do meu parceiro Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, né? Vocês sabem que o Trotsky, ele tinha uma rivalidade com Stalin, por quê? O Trotsky, ele defendia que a Revolução Socialista, para ela se manter viva, ela tinha que se espalhar pelo... Ele defendia a ideia de uma revolução permanente. O mundo todo tem que ser socialista. Só que com o tempo foi ficando claro que isso não ia acontecer. E o Stalin tinha a ideia, vamos fazer o socialismo num país só. Se der para exportar a revolução, a gente exporta, mas não é a prioridade. Então havia essa luta entre o Trotsky e o Stalin. Quem venceu foi o Stalin, a desgraça do mundo. E aí vamos continuar. E aí vocês sabem que a partir disso a Europa está numa situação difícil. As pessoas mais pobres, as pessoas mais pobres cada vez mais pobres, as pessoas ricas com medo do socialismo. Isso abriu espaço para quem chegar ao poder, os regimes totalitários. O que eu expliquei para vocês? A diferença entre um regime autoritário e um regime totalitário. Vocês lembram disso? O autoritário é aquele que manda, que tortura pelo medo. Ele se impõe pelo medo, pelo terror. O regime totalitário, ele tem o medo, ele tem o terror, mas ele tem o amor também.
As pessoas acabam amando aquele governo, as pessoas acabam defendendo aquele governo com unhas e dentes. Essa é a diferença entre o autoritarismo e o totalitarismo. E eu expliquei para vocês na minha última aula por que pessoas ricas e pessoas pobres apoiaram os regimes totalitários. Faço questão de repetir. Pessoas pobres, porque queriam fugir da miséria, porque queriam emprego, porque o conceito de democracia estava em crise naquele período. As pessoas já não acreditavam que uma sociedade baseada no direito, na livre expressão, o papo democrático, as pessoas já não acreditavam que esse tipo de sociedade poderia resolver a crise econômica. Então por que pessoas muito pobres apoiaram os regimes totalitários? Porque entendiam que esses regimes podiam resolver a crise econômica. Mas por que pessoas ricas apoiaram os regimes totalitários? Bianca, opa, alguém falou. Favorecer. Mas em que aspecto? Você não está errado, mas também não está certo. Ok. Vamos ver, pessoal da sala. Vai, Bianca, abre a boca. Fala aí, cara. Fala assim como a dama. Verdade, né? Fala, filha. Professor, eu também pensei no dinheiro e no aspecto social dele. Não, tá faltando uma coisa essencial. Tá faltando uma coisa aí que tem... Fala, Xerec, fala. Fala, filha. Como é o seu nome, minha linda? Esther, parabéns. A burguesia europeia, ela tinha muito medo que o socialismo se espalhasse. E os regimes totalitários disseram, olha, se vocês me derem o poder, não vai ter revolução socialista aqui não. A gente vai colocar... E que é a verdade? Prometeram e cumpriram. E cumpriram. Porque eles caçaram o socialista que nem rato. E mataram tudo. Ou mofaram na cadeia. Deu para entender o que eu estou falando? Então vamos recapitular. Por que os regimes totalitários chegaram ao poder? Porque eles tinham apoio da população. Tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos. Eu queria muito, gente, ideologicamente falando, dizer assim para vocês, gente, Mussolini e Hitler, os caras tomaram o poder na mão grande, contra a vontade do povo, os caras se impuseram pelo terror. Se eu dissesse isso, eu estaria falando a verdade? Não, mano, o nazismo e o fascismo chegaram com o apoio do povão, sim. O povão apoiou de verdade mesmo. Deu para entender o que eu estou falando? Então, nazismo e fascismo, percebam, são movimentos de massa. Por quê? Tem apoio. Quando eu falo apoio da população, é de toda a população de maneira unânime? Gente, não existe unanimidade, graças a Deus. Mesmo diante do nazismo e do fascismo, teve quem se levantou, gente, lutou contra. Teve quem protegeu o judeu. Teve pessoas e essas pessoas normalmente pagaram um preço caríssimo. Deu para entender, senhores? Mas hoje essas pessoas são chamadas de heróis pelo mundo, né? Vocês sabem... Vou viajar um pouquinho. Ano passado, eu fui numa exposição sobre o Holocausto, né? E lá tem um vídeo que mostra, teve um cara na Alemanha que ele salvou centenas de pessoas, ele virou professor. E aí, olha que cena da hora. Tiozinho bem velhinho no auditório, ele chegou, sentou, e aí começaram a sentar um monte de gente, o auditório ficou lotado de gente. E aí no final, sério, o senhor está vendo essas pessoas todas que estão aqui sentadas? São todas descendentes de quem o Senhor salvou, era uma homenagem pro cara. Então eram os netos das pessoas que ele tirou dos campos de concentração, quer dizer, uma coisa maravilhosa, né? Tudo bem até aqui, gente? Agora vamos falar do fascismo. Vocês sabem que a palavra fascismo no Brasil era muito dita, né? Você abre a internet, Facebook, Instagram, que tem gente xingando outro de fascista, não é fácil. O professor Edivan, na última aula, explicou para vocês que o nazismo e o fascismo, eles são muito parecidos, né? O autoritarismo, a coisa do Estado acima de tudo. Vocês lembram disso, não lembram? Vamos falar um pouquinho da Itália. Meus amigos, a Itália é o berço do fascismo. A primeira diferença entre o fascismo e o nazismo. O fascismo, meus amigos, ele da gema é na Itália, mas o fascismo influenciou outros governos do mundo. Você teve experiências baseadas no fascismo em outras regiões, Grécia, Portugal, Getúlio Vargas. No Brasil, os caras não escondiam a influência fascista. O nazismo não. O nazismo é uma experiência alemã. Você não tem registro de governos nazistas
em outras regiões do mundo. E aí a gente tem uma coisa ridícula para o Brasil. A gente não teve o nazismo em outras regiões do mundo, mas sabe qual foi o partido nazista maior fora da Alemanha? Sabe onde foi? No sul do Brasil. Brasil, gente. O Brasil teve o maior partido nazista fora da Alemanha. Isso é uma vergonha, cara. Num país miscigenado como o nosso. O sul, e não vou mentir, hoje em dia o sul e o sudeste do Brasil é a região do Brasil onde você tem mais grupos neonazistas, até hoje. É claro que hoje os inimigos mudaram. O discurso deles já não é anti-judeu, é anti-preto, é anti-nordestino, é anti-homossexuais. Eles olham com raiva essas pessoas. E se você estiver num trem de madrugada e cruzar com esses caras, você está com um problema seríssimo. Alguma dúvida? Vamos falar aqui como foi que o fascismo ele se criou na Itália. Meus amigos, vocês devem se lembrar que a Itália na Primeira Guerra Mundial fazia parte da Tríplice Aliança. No meio da guerra ela mudou de lado, foi para a Tríplice Entente que venceu. Por que a Itália mudou de lado? Promessas de terra, promessas de compensação financeira. Então a Itália mudou de lado. Só que quando a Primeira Guerra Mundial acabou, o que a Itália percebeu? Nenhuma promessa cumprida, não ganhou terra nenhuma. 700 mil mortos na Itália. Gente, falar de 700 mil mortos em 1914 é gente pra caramba, principalmente num país que é o quê? É um ovo. Vocês sabem que o número 700 mil mortos para o Brasil hoje traz uma triste coincidência. Foi a quantidade de pessoas mortas no Brasil pela Covid-19. Foram 700 mil pessoas no Brasil que morreram de Covid. A Itália perdeu exatamente essa quantidade de pessoas em 1914. Então o que era a Itália? Era um país triste, era um país altamente endividado. Os bancos norte-americanos eram credores, eles tinham dívidas com os bancos norte-americanos. Era um país em que o desemprego era alto, a fome era grande e um dado fundamental: um partido socialista extremamente poderoso. Um partido socialista, gente, junto com a Alemanha, partido socialista na Itália e na Alemanha foram os que mais chegaram perto de talvez uma revolução. Então, qual era a situação na Itália? De um lado, um povo faminto. Do outro lado, um partido socialista chamando pela revolução, a revolução batendo na porta. Nós temos aí os dois elementos. O partido fascista ele vai surgir. Quem é que dominava o partido fascista? Um homem, Benito Mussolini. Pouca gente sabe disso, dona Vitória, mas o Mussolini, ele era na juventude um socialista. Ele foi expulso do Partido Socialista, tem muito isso, né? E aí ele cria esse partido fascista. Eu não falei na outra sala, mas eu vou falar para você. Sabe de onde veio o nome fascista? Não. No Império Romano existe um símbolo de poder. Eles pegavam um monte de graveto, aí eles faziam assim com barbante e aqui tinha tipo um símbolo. Não sei se vocês já viram isso. O nome desse símbolo é fácil. A palavra fascismo vem desse símbolo de poder do Império Romano. Tudo bem até aqui? O Partido Fascista era um partido totalitário. E o Mussolini ele tinha uma coisa muito especial. Era um excelente orador. Era aquele cara que falava bem, aquele cara que num discurso de 3 horas o povo nem piscava. E aí aquele mesmo papo: se me der poder, eu afasto o socialismo, e se me der poder, eu ponho comida no prato. Esse partido ele vai chegar ao poder. 20 anos no poder, gente. Como foi a ditadura fascista na Itália? Ela foi brutal. Ela matou estudante, ela matou camponês metido a revolucionário, matou sindicalista. Então todos aqueles grupos que poderiam se opor, eles foram sistematicamente silenciados, ou pela morte ou pela prisão durante muito tempo. Deu para entender o que eu estou falando? Eu não falei nada, mas eu vou falar. Vocês sabiam que naquele período a sede da Igreja Católica era na Itália? E houve um acordo entre o fascismo e a Igreja Católica. Que acordo foi esse?
se vocês fizerem vista grossa, se vocês não denunciarem, Mussolini falando para a Igreja Católica, se vocês não denunciarem os crimes, a gente vai garantir para vocês aqui dentro da Itália uma espécie de Estado soberano. É o nascimento do Vaticano. O Vaticano foi uma troca entre o fascismo e a Igreja Católica. Vocês sabem que o Vaticano é um Estado autônomo dentro da própria Itália. Quem é o presidente é o próprio Papa. Então houve o famoso Acordo de Latrão. O que é isso? Um acordo entre a Igreja Católica e o fascismo. Deu para entender o que eu falei? E os caras arrebentaram lá. Tudo bem até aqui, gente? Eu não ia falar sobre isso, porque isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, mas eu vou dizer. O fascismo, ele tinha aquela ideia de que a guerra era uma coisa boa, que um povo em guerra era um povo viril, era um povo forte. E a guerra veio. É como futebol. Você espera o contato vem e a coisa acontece. A Segunda Guerra Mundial veio. A Segunda Guerra Mundial confirmou as promessas do fascismo? Trouxe prosperidade? Trouxe felicidade para o povo alemão? O que a Segunda Guerra Mundial trouxe para a Itália? Dor, desespero e morte. E mais do que isso, ocupação. Vocês devem saber que na Segunda Guerra Mundial, vários países mandaram soldados para lutar na Itália. Inclusive, qual país? Os pracinhas da FEB. Os 25 mil soldados brasileiros, eles não foram lutar na Alemanha, eles lutaram na Itália contra Mussolini. O que o povo italiano fez contra Mussolini? Quando a Itália já estava destruída, totalmente arrebentada, o povo se revoltou, prenderam Mussolini, assassinaram Mussolini, e tem uma fotografia, todo mundo pode ver essa fotografia no Google. É um posto de gasolina e vários corpos de ponta cabeça amarrados pelos pés. É Mussolini e a família dele, todinha ali pendurada. Tudo bem? Foi isso que aconteceu. Deu para entender? Falar agora um pouquinho da onde? Da Alemanha. Meus amigos, a Alemanha, a mesma coisa. Vocês sabem que a Alemanha saiu da Primeira Guerra derrotada e humilhada pelo Tratado de Versalhes, correto? A Alemanha até consegue se recuperar. Você está ali na Alemanha, o que é uma república, a famosa República de Weimar. Uma república de caráter liberal e democrático. Os caras começam meio que se recuperar. Só que veio a crise de 29. E a crise de 29 para a economia alemã foi uma tragédia. O desemprego aumentou. A inflação aumentou. A República de Weimar começou a ser criticada pelo próprio povo. Foi nesse sentido, meus amigos, que começa a tomar forma um partido político. Um partido que girava em torno de uma pessoa extremamente carismática, Hitler, Adolf Hitler. Quem foi Hitler? Pouca gente sabe disso, mas Hitler, ele não era alemão. Hitler, ele era da Áustria. Só que a Áustria lutou junto com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha assinou o Tratado de Versalhes, Hitler era daqueles caras que entrava no bar e metia o pau. Governo traidor. Governo colocou a Alemanha de 4. E ele vai criar um partido político. Detalhe, Hitler também, ele era um excelente orador. E o partido nazista, ele vai tomando forma. No ano de 1923, o partido nazista tentou um golpe de Estado. Tentaram tomar o poder à força. Hitler foi preso. Ficou 8 meses preso. Esses 8 meses preso foi muito importante. Sabe por quê? Porque nesses 8 meses, Hitler escreveu um pequeno livro. Nome desse livro, Mein Kampf, Minha Luta. Esse livro, senhores e senhoras, ele é considerado a Bíblia do nazismo. Só um instantinho. Para vocês terem uma noção, esse livro hoje, ele é proibido na Alemanha. Você não encontra em livrarias na Alemanha. Onde tem esse livro na Alemanha? Em bibliotecas, por estudo. Ele é debatido academicamente, não é um livro comercializado. No Brasil ele é. No Brasil, em qualquer livraria, você encontra o Mein Kampf. Esse livro, meus amigos, ele foi escrito em 1923. A guerra estava demorando para começar. Se você lesse o Mein Kampf em 23, 24, 25, 26, você sabia. O cara que escreveu esse livro, se chegar ao poder, vai ter guerra. Você já sabia. Porque no Mein Kampf estão as principais ideias do nazismo. Basicamente, ele é muito parecido com o fascismo.
só que ele tem alguns elementos diferentes. Primeiro elemento diferente, a teoria da superioridade racial. O que o nazismo ele defendia com unhas e dentes? O povo alemão ele é proveniente de uma raça pura, ariana. Gente, isso em termos biológicos não existe. Ele é proveniente de uma raça pura, mas o pior, não é apenas uma raça pura. Olha o que eu vou dizer, ouçam, uma raça pura superior. E que, portanto, tem o direito de dominar as raças inferiores. Então a questão é essa. O nazismo ele prega uma raça pura superior que tem o direito natural de dominar as raças inferiores. Então perceba que o nazismo ele vai ter o quê? Um viés racista mais acentuado que o fascismo. Não que o fascismo não seja racista, mas o nazismo ele faz de uma maneira brutal. Deu para entender? Segundo elemento, esse eu gosto de dialogar bastante. O antissemitismo. Antissemita. O que é antissemita? Antijudeu. Os judeus é um povo semita, os antigos hebreus. Aqui eu quero esclarecer algo que é objeto de muita confusão. Todo mundo, a maioria das pessoas acreditam que foi o nazismo que inventou o ódio ao judeu. Nada mais errado. O povo hebreu ou judeu, ele sempre foi perseguido desde a antiguidade. Vocês querem saber o porquê? Na antiguidade clássica, você tem o Egito, Mesopotâmia, Fenícia. Todos os povos eram povos politeístas. Povos que acreditavam, portanto, em vários deuses. Só que percebam que não é apenas uma questão religiosa. Nessas sociedades antigas, você tinha templos para vários deuses. Esses templos arrecadavam impostos, oferendas. Eles davam a sustentação política para o poder dos sacerdotes. Então a religião no mundo antigo, ela não era só religião. Ela tinha a ver com economia, com poder de grupos. Deu para entender? Aí chega o povo hebreu. Esses deuses aí é tudo mentira. Só existe um único Deus que é o meu. Eles não estão atacando apenas a religião. Eles estão atacando as bases econômicas desses povos. E aí qual é o resultado disso? O povo hebreu ele passa a ser odiado. A Bíblia conta. Escravizado no Egito Antigo, embora há controvérsias históricas sobre isso. Escravizados pelo povo babilônico. Dominados pelo Império Romano, foi a época que surgiu Jesus Cristo. Então o povo hebreu ele sempre foi odiado. Idade Média, a Igreja Católica comandava a Europa, não comandava? Vocês sabiam que na Idade Média, um cristão, ele não podia pegar um copo d'água oferecido pela mão de um judeu. Ele não podia comer a comida preparada pela mão de um judeu. Qual era o pensamento? Foi o povo judeu que assassinou Jesus Cristo. Mas eles não falavam que o próprio Jesus Cristo era um judeu. Jesus Cristo ele foi um judeu, um hebreu. Então o que acontece? Na Idade Média também havia o ódio ao povo hebreu, o antissemitismo. Quando você pega a Europa no começo do século XX, o antissemitismo existia na Alemanha, ele existia na União Soviética, ele existia nos Estados Unidos. O povo judeu ele era perseguido em todo lugar do mundo. Qual a diferença do nazismo? É que o nazismo levou o antissemitismo à loucura. Vocês entenderam isso? O antissemitismo ele já existia em tudo que é lugar. Só que os nazistas levaram isso ao extremo. Deu para entender? Então, um dos elementos muito fortes, eu acho que é o mais conhecido do nazismo, é o ódio ao povo judeu. Me permitam dizer, quando você lê o Mein Kampf, o que você percebe? Hitler tentando achar um bode expiatório. Ele tentando achar um grupo culpado pela miséria, um grupo culpado pela destruição, pela traição que ele dizia que a Alemanha tinha sofrido. Qual é o grupo que ele aponta como os traidores? O povo judeu. Ele vai dizer que se a Alemanha está naquela draga, a culpa era do povo judeu. E aqui eu faço questão de esclarecer uma outra coisa. O povo judeu, ele não era um povo marginal do ponto de vista econômico na Alemanha. Ocupavam cargos e posições de relevância na sociedade. Reitores de universidade, gerentes de banco. Não era um povo pobre e marginalizado. Era um povo que tinha capital.
E o Hitler começa a dizer, ó, se o nosso povo está nessa draga, a culpa é do povo judeu. A República de Weimar estava indo mal das pernas. O que fizeram? Chamaram Hitler para ser o primeiro chanceler. Na verdade, ele chegou ao poder, e com o apoio do povo. E aí, quando ele chega ao poder, ele começa a criar as leis que vocês já sabem. Todo judeu tinha que usar uma abraçadeira. Toda empresa tinha que dispensar o judeu. Leis de ocupação do espaço público. Não tem a calçada? O judeu ele não podia andar na calçada. Ele tinha que andar embaixo, na sarjeta. E aí teatro, cinema, parques, praças, plaquinha. Proibida a entrada de judeu. Então ele começa a criar um estado que realmente perseguia. E aí veio a lei. Toda conta corrente de judeu era a propriedade do governo alemão. Ele roubou todo o dinheiro dos caras. Até que chegou uma hora que ele criou uma lei que disse o seguinte, ó, todo judeu vai ter que abandonar a sua casa, nós vamos criar um bairro específico para os judeus. Eram os guetos. O que prevalecia nesses guetos? Falta de comida, fome, sujeira do caramba. Ele colocou os caras lá para morrer de fome. Deu para entender? Até que finalmente veio a lei da solução final. O que foi a solução final, gente? Levar todo mundo para campo de concentração em trem. Quando eu falo trem, não é trem com cadeira. Não é um trem de viagem. É aqueles trem que é usado para carregar cavalo, boi. Os caras em pé ali. Campo de concentração. E aí a morte, né? Em campo de concentração. Detalhe, o nazismo ele matou mais judeus. Mas ele não matou só judeu. Ele matou judeu, testemunhas de Jeová, ciganos, homossexuais e pessoas com deficiência física. Por que com deficiência física? É óbvio, se eu tenho um discurso que eu digo assim, nós somos uma raça pura e perfeita, como é que eu posso admitir andando na rua uma pessoa com uma deficiência física? Isso para o discurso alemão era uma contradição, então mata a pessoa. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Tinha lei também, gente, que proibia casamento entre judeu e não judeu. Leis que proibiam relação sexual entre judeu e não judeu. Então ele criou um estado para matar os caras mesmo. É o antissemitismo. Deu para entender? Uma coisa muito presente do nazismo, a busca pelo espaço. Isso caiu na prova, né? Eles diziam que o povo alemão, como era de uma raça pura, eles mereciam um espaço territorial maior. Eles tinham direito, na verdade. E aí isso justifica a guerra. Também tinha ideia de comunidade. O que os alemães diziam? Que os arianos formavam uma comunidade. E que comunidade era essa? Pessoas arianas e brancas, certo? Se você não fizesse parte dessa comunidade, você era o inimigo que podia morrer. E o fundamental, a ideia do que, gente? O culto ao líder. E aqui eles usavam uma palavra que na Itália eles usavam a palavra dulce, que quer dizer chefe. A palavra líder que os nazistas usavam é a palavra Führer. Ele era o Führer, era o líder, entendeu? E aí eles usavam uma palavra que no Brasil virou moda. Hitler era conhecido como uma espécie de mito. Aquele cara que quando fala é inquestionável. Aquele cara que conduz o povo, e qualquer pessoa que fale qualquer coisa contra ele é tida como um traidor. Não esqueçam, o nazismo ele é absolutamente nacionalista, o Estado acima de tudo. Mas aqui tem uma questão, o Estado é importante, o partido nazista era importante, mas nada superava a autoridade do Führer. Ele está acima do próprio Estado e do próprio partido nazista. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? É isso, gente. De maneira geral, a aula é isso. Eu agradeço muito vocês pela recuperação. Amanhã eu começaria a Segunda Guerra Mundial, mas vocês sabem que amanhã vocês vão fazer um simulado do Saeb. Vocês vão fazer essa prova amanhã. Não, vai ser prova, pelo menos isso, vai ser uma prova física. É isso, gente. Obrigado.